Olá a todos! Eu sou Beatriz Santomauro, da equipe de comunicação da plataforma Conviva Educação. Hoje nós vamos falar sobre a campanha Criança é Prioridade, uma iniciativa da Rede Nacional da Primeira Infância e da ANDI Comunicação e Direitos. Nossa convidada é a Ana Potiara, coordenadora da campanha Criança é Prioridade. Ela também é diretora administrativa financeira da ANDI e coordenadora adjunta da Secretaria Executiva da RNPI, que é a Rede Nacional da Primeira Infância. Bem-vinda, Potiara. Muito obrigada, Beatriz. Bom dia a todas e todos. Você que está nos assistindo, por favor, indique em qual município está e fique à vontade para apresentar suas dúvidas aqui nos comentários do vídeo. Procuraremos respondê-las ainda ao vivo. Bom, Poti, com a campanha A Criança é Prioridade, a intenção é convocar os candidatos e as candidatas à prefeitura para que assumam um compromisso público pelo direito das crianças na primeira infância. Fala mais sobre essa iniciativa para a gente, por favor. E a gente, enquanto isso, vai colocar na tela o endereço do site e logo mais a gente vai mostrar também as páginas e os materiais que vocês disponibilizaram nela. Por favor. Muito bom. A campanha Criança é Prioridade é uma iniciativa da RNPI que iniciou em 2016. Essa foi a primeira edição, né? Então, foi inclusive numa campanha municipal, né? De eleições municipais. A segunda edição foi nas eleições de 2018 para governadores e presidenciáveis, e agora estamos de novo numa eleição para prefeituras. A ideia, como você já disse, é convocar os candidatos e candidatas para assumir um compromisso com os direitos das crianças na primeira infância. Então, é uma campanha muito interativa, muito democrática, que ela é realizada com vários parceiros da rede. A Rede Nacional da Primeira Infância é formada por mais de 200 organizações. Nesse momento, algumas organizações vão liderar essa ação nos seus estados. Nós temos 19 organizações presentes em 19 estados e irão liderar. Então, nós temos na Bahia o caso da Undime, nós temos no Maranhão a Undime também, nós temos no Ceará o IFAM, nós temos a Usina da Imaginação no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, o PIN no Rio Grande do Sul, e assim nós vamos espalhando essa campanha que busca a sensibilização dos candidatos e candidatas. A ideia é termos uma política, né, atingirmos que depois esses candidatos reeleitos implantem em seus estados, em seus municípios, políticas voltadas à primeira infância. Então, esse é um processo inicial, né, de sensibilização, inclusive de conhecimento. Muitos candidatos, nós sabemos, essa ainda é uma agenda muito nova no Brasil, né? Ela tem ações maiores, né? Hoje nós temos políticas públicas, mas se você pergunta para a população em geral se ela conhece a primeira infância, se ela sabe o que é a primeira infância, elas não conhecem. E isso repercute também nas candidaturas, né? Então, é muito interessante a gente iniciar esse processo de sensibilização desses candidatos, buscar o máximo candidatos em todos os municípios brasileiros. Ela é uma campanha suprapartidária, independente, ela não tem uma ideologia, ela não tem um partido político. Nós procuramos todas as lideranças partidárias nos municípios, não temos uma definição de que lado vamos andar, vamos com todos, porque a ideia é trabalhar em uma defesa e proteção e garantia de direitos de crianças na primeira infância. Essa é a campanha. Um pouquinho. Legal. E os candidatos, a ideia é que os candidatos assinem uma carta compromisso. Isso mesmo. Né, Poti? Isso mesmo. A gente vai mostrar essa carta aqui, mas a gente gostaria, por favor, que você também explique as propostas explicitadas na carta. Isso. A carta em si, né, tem a carta de apresentação que fala a importância dos candidatos, né? Primeiro a gente parabeniza todas aquelas pessoas que estão se candidatando, né? Esse é um cargo muito potente e importante, né, para a política dos municípios. Então, primeiro parabenizamos nessa carta, depois mostramos para elas por que investir na primeira infância. Né? A importância desse investimento, o impacto que isso gera no local, que gera nas comunidades, né? Então a gente explica os efeitos socioeconômicos, principalmente para as famílias mais vulneráveis.
Então, explicado tudo isso, falado sobre o que é a campanha e a importância da primeira infância, e falando um pouco da RNPI, nós vamos para um termo compromisso. Esse termo é que o candidato, né, vai assinar. Nós apresentamos para ele, nós falamos para ele que explicamos que é direito, que a criança e o adolescente é prioridade absoluta, previsto na nossa Constituição, no artigo 227. Nós falamos, né, que consciente de que existe um marco legal pela primeira infância no nosso país, que é uma legislação muito forte, que foi agregada ao Estatuto da Criança e do Adolescente, falando de toda essa sensibilidade que é da vida humana, das experiências nessa primeira fase da vida de 0 a 6 anos, e consciente de tudo isso, da importância do investimento nessa faixa etária, a gente propõe algumas linhas de atuação para esses candidatos, aonde, né, é importante que ele assuma o compromisso com a primeira infância. Não basta ele dizer, eu quero tratar da primeira infância, mas como? Nós damos algumas orientações. O primeiro deles é que, após ser eleito, ele traga para o município dele a ideia de criar um plano municipal pela primeira infância. Esse plano ele é um orientador, né, do seu município. Primeiro ele começa com o diagnóstico do município, ele mapeia tudo. E aí, sempre, e aí eu destaco a importância da interação e da intersetorialidade. Nada acontece em uma única área do município. Então, não vai trabalhar só o governo, não vai trabalhar só a área da educação, nós vamos trabalhar o plano para ser forte e potente, ele tem que interagir com a sociedade civil, ele tem que interagir com a população em geral, ele tem que interagir com os profissionais que atuam com crianças da primeira infância, com os conselhos de direitos e todo o sistema de garantia de criança. Então, a ideia é que ele crie, então, esse plano municipal da primeira infância, e aí nós colocamos 7 pontos estratégicos que o município deve atuar. Por quê? Nós destacamos que nem todas as políticas são de obrigação dos municípios, mas existem aquelas que são obrigatoriedade. Então, nós destacamos aqui o primeiro ponto, ampliação da rede de estabelecimentos de educação infantil. Estamos falando de escolas de pré-escola e estamos falando das creches. É importante que as crianças tenham acesso, aquelas famílias que desejam deixar suas crianças em creche, elas tenham acesso e tenham vaga. E as crianças de 4 a 5 anos, então, é uma obrigatoriedade e o município deve oferecer esse atendimento na idade escolar. Mais do que isso, eu posso ampliar vagas, mas eu tenho que ter vagas de qualidade. Então, esse é o ponto 2, melhoria da qualidade da educação infantil. Eu tenho que pensar na infraestrutura se está voltada para a faixa etária adequada. Então, eu tenho uma creche que é adequada à criança, eu tenho uma pré-escola que é adequada à criança, estou falando do ambiente, estou falando da capacitação também dos profissionais que lidam com ela, não só de professores, nós estamos falando dos cuidadores, né, da rede de cuidadores, e falando também das diretrizes pedagógicas, né, devem ser adequadas. Então, esses são os 2 primeiros pontos, estão voltados principalmente à educação. O terceiro ponto é o fortalecimento. Então, o primeiro é acesso, o segundo, qualidade. Qualidade, isso mesmo. O terceiro ponto é o fortalecimento de programas de estratégia de saúde da família. Essa é uma política de Estado que está mais próximo das famílias, né, no campo da saúde. Né? Então, o fortalecimento desse programa, que é, né, de estratégia de saúde da família. Esse é e é um acompanhamento desde a gestação até o 6º ano de vida dessa criança. Esse é o terceiro. O quarto ponto é a implementação e aperfeiçoamento de programas de visitas domiciliares. Nós temos hoje no país uma política federal, que é o Criança Feliz, mas esse é um exemplo. Alguns estados já têm também políticas voltadas exclusivamente a crianças de 0 a 6 anos. No Rio Grande do Sul nós temos PIN, no Ceará nós temos uma outra política, em Boa Vista, no município, nós temos também outras políticas e assim nós temos em alguns estados. Então, é importante que os municípios tenham adesão ou que criem suas políticas próprias. Então, essas políticas são de visitações aos lares onde nós temos crianças de 0 a 6 anos. Eles visitam para quê? Aí é uma interação intersetorial. A pessoa chega, esse visitador chega ao local, a ideia é ela conhecer essa família, interagir com essa família. Ela não é um investigador dessa família, na realidade, ela tem que trazer conforto à família e dizer que ela está lá para dar apoio no cuidado daquela criança.
ajudar também a ensinar como brincar, como tratar, ver como aquela criança... E aí trabalho pode ser inclusive uma política de interação com a saúde da família, para saber como anda a saúde daquela criança e daquela família. A gente nunca pode esquecer que a criança não é única, né? Ela é parte de uma família. Uma família tem que ser bem cuidada. Esse é o ponto 4. O ponto 5 é a implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Essa política ainda está em fortalecimento, então é importante que os municípios façam adesão a ela e implementem nos seus municípios, nas suas cidades, nas suas localidades. E ela trabalha o campo da saúde também. O 6º ponto é a implementação ou ampliação de programas de assistência social. Né? Então, o sistema de assistência social ele tem que estar fortalecido naquele município. Né? Ele tem que fazer o atendimento, principalmente com as famílias em vulnerabilidade. Quando a gente trata principalmente do campo social, nós estamos falando de famílias vulneráveis, né? Em sua grande maioria. Então, é importante que eles sejam implementados, e se não estão, e se já estão, que sejam fortalecidos e ampliados, para trazer uma base. O 7º ponto são investimentos na infraestrutura municipal, garantindo saneamento básico, mobilidade e espaços públicos seguros e adequados para as crianças. Nós estamos falando de lazer e cultura. Nós estamos falando de praças, nós estamos falando de parque, nós estamos falando de vias públicas, né? Então, pensar que aquela criança, porque hoje é construído todos os espaços públicos pensando num adulto, mas ele é agradável a uma criança, a altura de uma calçada ela é adequada a uma criança que está com 3 anos de idade, com 4 anos de idade, então pensar em tudo isso, e mais o saneamento básico é parte da saúde pública e da dignidade humana de qualquer pessoa. Então, esse é um 7º ponto. É possível nos municípios ter alguma outra realidade, né? Uma especificidade, e o município pode agregar aqui no item 8, mas em regra, esses são 7 itens que a rede nacional criou, trabalhou e foi de forma democrática e muito discutida e debatida. E o principal que eu trago, que está no último parágrafo, para que tudo isso aconteça, o orçamento para criança e adolescente deve estar previsto. Não adianta dizer que eu vou fazer, criar e não colocar no orçamento. Então, nós estamos falando de PPA, de LOA, de LDO. O orçamento tem que estar garantido para essas políticas. Sem que isso aconteça, sem que esteja no orçamento, nós não teremos políticas públicas voltadas à criança. Então, essa prioridade prevista em Constituição tem que estar no orçamento e em todas as ações do governo e da gestão. Perfeito. É interessante, então, esses pontos, né, esses 7 pontos que você falou, são os pontos que estão presentes na carta que os candidatos ou candidatas, a sugestão é que assinem e assumam, né, como pontos prioritários. E daí, então, ele engloba tanto aspectos relacionados à educação, quanto à saúde, assistência e à infraestrutura, né? Para mostrar como é importante esse olhar sistêmico mesmo, né? Isso mesmo. Esses são itens que nós pensamos que eles são básicos, mas a primeira infância ainda é muito maior, né? Então, você pode pegar um plano nacional da primeira infância, nós vamos ter muitos mais pontos a serem trabalhados, né? E o plano municipal deve representar isso na cultura, no lazer, nas violências, né, no combate às violências que as crianças estão submetidas, tanto em ambiente familiar, mas como fora, violências institucionais, falar de abrigamento, de tudo isso, de todo esse processo de convivência comunitária, né, de processo de adoção, tudo isso, mas muito, falando em município, esses 7 pontos são os prioritários e que pensamos ser o mais importante nesse momento. Perfeito. Queria agradecer a presença de alguns municípios que registraram aqui nos nossos comentários. Então, estão conosco Olho d'Água do Piauí, Botucatu, em São Paulo, Atalanta, Santa Catarina, várias pessoas de Atalanta, muito obrigada pela presença. Campos Novos, Santa Catarina também, Santo Estevão, Bahia, Cravinhos, São Paulo, Agrolândia, desculpe, eu não sei qual estado, Nossa Senhora do Socorro, Sergipe, Ibitiara, Bahia, São João do Jaguaribe, Rio do Sul, Santa Catarina, está sempre aqui conosco, Mipibu, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, capital, Monte Alegre, no Pará,
Joinville, Santa Catarina, Epitaciolândia, no Acre, que também está sempre aqui, Correia Pinto, Santa Catarina, Montevidéu, em Goiás, também sempre presente, Belo Horizonte, São José do Rio Preto, Carapó, Mato Grosso do Sul, Maringá, Paraná, Sorocaba, São Paulo, muito legal, representatividade muito interessante. Brejo da Onça, Piauí, Sorocaba, São Paulo, Poço Verde, Sergipe, Guanhãs, Minas Gerais. Muito legal. Bauru, São Paulo, Maceió, Alagoas. Legal, Muita obrigada, gente, hein? Muito gente. Muita bacana. gente. A gente recebeu um comentário aqui muito interessante, Poti, de uma pessoa que é candidata a vereador e que e tem muito interesse nesses pontos relacionados à primeira infância, né? E apoia, então, integralmente a iniciativa, ela diz. Os candidatos, como que candidatos a vereadores e a população em geral podem participar da campanha, podem atuar para potencializar a campanha? Sim. É uma campanha, nós convocamos a toda a população, né? E é muito importante, então, no caso de candidatos a vereadores, eles são importantes nessa fase, porque eles podem sensibilizar os candidatos a prefeituras do seu, né, da sua coligação, da sua chapa, e é muito bacana, ele vai ter uma proximidade, ele vai ter uma facilidade, inclusive, de chegar a esse candidato à prefeitura, e ele é importante se eleito, porque os planos municipais precisam ser legitimados pelas câmaras, né, municipais, pelas assembleias municipais. Então, ele vai conhecer da primeira infância, conhecer a sua importância e vai saber que lá ele é uma pessoa que pode fazer a diferença. Então, vocês podem, qualquer pessoa pode participar. O nosso site é aberto, né, para que as pessoas participem. E aí nós temos alguns pontos, nós temos 4 pontos lá que nós podemos falar, mas qualquer pessoa pode chegar, qualquer pessoa tem acesso à carta compromisso, pode levar o seu candidato, né, e a candidata, e depois traga para nós, no nosso site, tudo isso feito de forma, né, no nosso site. E eu destaco, quando eu falo leve ao seu candidato, não necessariamente é presencial, por favor, né? Essa é uma campanha que vai ter uma diferença, né, por conta desse contexto de pandemia, então nós pensamos que ela vai ser uma campanha mais online. Você pode mandar o seu candidato explicando com materiais, inclusive, que estão no nosso site, no site da campanha. O site é muito completo, com conteúdo importante, você manda como material de apoio, peçam que eles assim sensibilize, e aí vocês recebem essa carta, nos devolvem assinado. E mais importante, façam registros. Peçam que as pessoas façam registros fotográficos e vídeos. Isso é importante para sensibilizar outros candidatos, outras pessoas e animar a campanha, né? A campanha é muito visível, visual, então é muito importante que a gente tenha essa animação. Legal. Vamos mostrar o passo a passo, então, Poti? Sim, então, como lá. você falou, no site da campanha Criança é Prioridade tem de forma muito clara qual é esse passo a passo. A gente vai mostrar aqui com vocês agora a imagem do site. O endereço é primeirainfância.org.br/campanha-eleições-2020. Também coloquei nos nossos comentários esse endereço do site, também está aparecendo aqui com alguma frequência na tela para que vocês possam ver. Então, Poti, por favor, diz para a gente o passo a passo que deve ser seguido para as pessoas que gostariam de participar da campanha. Logo abaixo, um pouquinho mais para baixo, se você puder descer, tem um campo chamado Participe. Descer mais um pouquinho, pode descer. Participe, é aí. Aí nós temos 4 caixinhas, né? Primeiro item, primeira informação é que você deve buscar no seu estado, ver aqui nesse campo, se você tem uma liderança, né, no estado. Porque a rede, como é muito grande, eu já disse que nós temos 19 organizações trabalhando nessa campanha em 19 estados. Ah, se limita a esses 19 estados? Não, são todos os estados estão cobertos, mas em alguns lugares nós temos algumas organizações que vão liderar. Por que eu peço que vocês conheçam quem é a liderança do seu estado?
para você saber se essa liderança já não está realizando um contato com o seu candidato, para não chegar 2 cartas, 3 cartas para o mesmo candidato. Então, é importante que você fale com ele, busque aqui tem todas as informações da organização. Se você puder clicar, Vini, só para a gente simplificar como é que é esse processo. Então, eu tenho uma lista de organizações responsáveis pelos estados. Então, vamos pensar aqui, vamos pegar a Bahia. Na Bahia, nós temos a Undime Bahia liderando a ação. Então, você entra em contato, nós temos site, nós temos e-mail, Facebook, Instagram, você entra em contato com eles e pergunta, olha, eu estou querendo fazer uma articulação com o candidato fulano de tal. Como que a gente pode trabalhar isso? Eu tenho acesso a ele, eu tenho os contatos, como que a gente pode fazer? E aí, você se articula. Aí, eles vão precisar te mandar carta? Não necessariamente. O item 2 tem aqui, ó, você se inscreve na campanha, pode voltar, Vini, para a tela principal. O item 2 aqui é a carta compromisso. Inscreva-se e receba a carta compromisso. Você vai se inscrever na campanha e você vai receber a carta compromisso por parte da Secretaria Executiva aqui de nós, você vai receber, e aí você já articulou com a organização. Se não tiver a organização, você pode articular com nós aqui da Secretaria Executiva, tem um e-mail aí embaixo, e aí conversar, e aí você recebe a carta compromisso. Depois, item 3, você envia a carta para os candidatos. Né? Ou você leva para o seu candidato, você vê quem é o seu candidato que você quer fazer essa campanha, ou para vários, você envia, sensibiliza, conversa, é um processo que muitas vezes você não chega direto ao candidato, mas você chega à assessoria, você chega ao comitê de campanha, aos diretórios. Então, você sensibiliza, fala da importância, e aí você envia essa carta. Assinou a carta, que bacana, que maravilha, né? Você estava presente? Realiza, tira foto, faz vídeo, faz algum registro desse momento. Ah, mas eu não consegui fazer registro, não vale? Não, claro que vale. Nos mande a carta assinadinha, vai estar aqui registrar as assinaturas, vão estar todas aqui, você nos manda, nós vamos subir nesse site. Né? Isso é muito bacana, porque depois você também pode entrar e ver se no seu município, ou se o seu candidato já até assinou, inclusive, porque logo abaixo, pode descer um pouquinho, nós temos um mapa do Brasil que fala que quem já assinou, eu vou lá no estado, clico no estado e vejo se naquele estado vai ter a lista de municípios e os candidatos que já assinaram. E terá fotos, terá o vídeo, tanto aqui como lá no nosso Instagram, como no Facebook, tudo que a gente tem aí de ferramenta. É esse o Perfeito. E muito bom. E como que os candidatos exibem esses seus compromissos antes das eleições? Isso é importante. Assim, primeiro que é muito importante para eles, nós estamos falando de uma agenda positiva, extremamente positiva para a criança e para a comunidade, para o município dele, né? Então, eles também, porque muitas vezes o candidato fica sabendo, ninguém chegou para ele, mas ele conhece também. Ele faz o mesmo processo, ele entra em contato aqui através desse mesmo participe, entra em contato, pega a carta compromisso, tem o interesse, faz registro da assinatura, e nos mande, e nós vamos colocar nas nossas redes, e ele também pode colocar nas redes dele, ele sinta-se à vontade, e importante talvez, ele possa até colocar lá rapidinho no plano de governo dele, que não estava, mas acrescenta alguma coisa importante, tá? E aí vira uma pauta da campanha, e que nós queremos que vire uma pauta do governo, da gestão. Perfeito. E as secretarias municipais de educação têm um papel muito importante nessa mobilização, né, Poti? Tanto para as pessoas convencerem ou convidarem seus candidatos a assinarem, quanto para mobilizar as pessoas que estão próximas e que também possam ser candidatos, né, como as equipes das prefeituras, né? Isso, com certeza. Eu acho o gestor da área de educação, né, os secretários e o grupo gestor ali da Secretaria de Educação são muito importantes, né? Como já visto aqui na carta, inclusive, a carta tem pontos exclusivos de educação. E esses gestores também são pessoas, geralmente, com muita representatividade no município, né? Então, ela pode sensibilizar até o seu candidato, né, o seu prefeito, como ela pode
que se for para reeleição, inclusive, né? Mas ela também pode sensibilizar outros candidatos, ela sensibiliza o corpo de profissionais, né? Os demais profissionais dessa área. Ela pode apresentar também a campanha para todo o município, para a população em geral, para professores, para cuidadores, e aí nós temos um grupo muito grande de profissionais na área de educação, né? Nós temos merendeiras, nós temos os monitores, nós temos as direções de escola, os coordenadores, e aí ela pode apresentar também para essas pessoas, para que elas se animem e participem também da campanha. Eu acho que ele tem esse é um gestor que tem muita representatividade nos municípios, são os gestores da área de educação. Perfeito. Então agora a gente vai mostrar no site os materiais que vocês prepararam para facilitar a divulgação nesse processo da campanha. Então são 2 tipos de materiais, os cards e o guia, certo, Poti? Isso. Então o Vinícius vai mostrar aqui para a gente a imagem primeiro dos cards e você, por favor, explica para a gente como que eles podem ser usados. Sim, nós temos aqui, né? Você pode escrever um pouco sobre a campanha, né? Fazer nas suas redes sociais, você pode usar todos esses cards que estão aí, cards para Facebook, que também servem para Instagram. Nós temos os topos de página, né? Do Facebook também, para que você faça parte. Você tem aí, eles são cards interessantes. O que você pode fazer? Eu lanço esse card no meu Facebook, eu lanço esse card no meu Instagram. E eu posso marcar as candidaturas, inclusive, né? Porque hoje as redes sociais são ferramentas extremamente importantes para as campanhas e você marca, que você chama a atenção dos candidatos e diz aí, candidato fulano de tal, olha essa iniciativa, conheça a pauta da primeira infância. Então, você pode também escrever textos e convocá-los para participar da campanha, assinar os termos de compromisso e ir também postando, porque esses cards são interessantes, que eles também trazem esclarecimentos sobre a primeira infância. Tem cards falando sobre o marco legal da primeira infância, tem cards falando sobre os planos municipais, e eles são vários materiais interessantes. Além desses cards e tem um selo virtual que você pode dizer, né? Se você está participando, se você tem interesse, junto com outras organizações, de fazer parte desse processo, você tem um selinho aqui também, né? Participamos dessa campanha. E para acessar esses cards, Poti, é só clicar em cima e baixar, fazer download. Isso, fazer download. Eles são muito simples. Eu estou com alguma dificuldade, também nos mande e-mail, né? A gente sabe que as tecnologias às vezes não nos ajudam, mas nós estamos super disponíveis aqui para fazer o atendimento, para receber, porque é uma campanha interativa mesmo, e fazer download e colocar nas suas redes. Certo, daí dá para mandar pelo WhatsApp, né? Além de publicar no Facebook, no Instagram. Mesmo. Certo. E mais para baixo nós temos outros documentos, que são documentos de apoio, documentos mais técnicos, né? Mas que também são importantes. Não conheço o marco legal. Do que vocês estão falando? Aqui tem o marco legal. Estão falando do Plano Nacional da Primeira Infância, que orienta os planos municipais. Nós temos aqui o que são os planos municipais. E também tem o guia, né? Nós montamos um guia aqui para facilitar esse processo também. Não estou entendendo, como que eu posso fazer? Tem um guia aqui também. Não sei se é interessante a gente falar um pouquinho dele agora. É sim, é sim. Então tá. Então vamos falar um pouquinho do guia. O guia ele é muito legal. Ele foi feito justamente para facilitar. Não sei como fazer isso. Nós temos aqui 2 partes, né? Nesse guia, as estratégias de campanha local, que nós pensamos principalmente quando ela é feita por organizações, né? Porque as organizações elas têm uma capacidade, às vezes, de articular também com outras organizações, com os conselhos municipais. Isso é importante, mapear quem são os atores que podem me ajudar nessa campanha. Isso é muito bacana para outras organizações. E aí eu mapeio meu município, posso criar um plano de comunicação. Gente, não se assuste com esse termo plano de comunicação, não é nada muito robusto. É como fazer, o que a gente pode fazer, né? Vamos montar um kitzinho para mandar os candidatos, né? Ou então, como que a gente faz as marcações nas redes sociais? Ou como nós vamos fazer a interação? Como nós vamos nos dividir para chegar nos candidatos? Então, isso é um processo bem bacana, não se assuste com o plano de comunicação. Também, não quero fazer, está tudo uma correria. Vai lá no candidato, leve a carta, mande a carta, converse por telefone, marque nas redes sociais, converse com ele. E a outra parte que a gente fez é a campanha
propriamente dita, para quem não conhece ela mesma e mesmo assim quer participar, que aí segue os mesmos passos que eu já disse lá em cima. Procure a liderança, baixe a carta, leve ao candidato, registre a assinatura, nos mande, né, de volta, porque se você tem um termo assinado, você guardou para você, ele não chegou até nós, então nós não estamos sabendo que o candidato assinou e que ele tem um compromisso conosco. Então é muito importante que a carta volte. A carta tem que voltar para subir no nosso mapa interativo. Perfeito, importante. E É aí o o caminho Gui... completo, né, Isso, Poti, cara. que vai fazer o Isso sentido, né? mesmo, isso mesmo. Tem que fazer todo o processo, senão a gente perde, né? Assinou e guardei, não vai valer aqui para nós, não vai chegar até nós, não vai chegar no mapa e a gente não consegue chamar a atenção desse candidato, inclusive depois se eleito. Exato, exato, isso aí. É, o Gildete Leite pergunta qual o endereço, né? Onde que encontra esse material todo que a gente está falando. A gente colocou aqui na tela, e eu vou falar também. O site é www.primeirainfancia.org.br/campanha, eleições, 2020, né? O numeral 2020. Esse vídeo ele vai continuar disponível para todos na íntegra, tanto aqui no Facebook do Conviva, quanto no YouTube do Conviva e na galeria de vídeos da plataforma. Então, se vocês não pegaram desde o início da transmissão, também, por favor, podem contar com isso depois e assistir novamente e tirar as suas dúvidas. Aqui também nos nossos comentários, diversas pessoas indicaram que são representantes dos seus estados, colocaram seus contatos, então tá interessante aqui a troca também, para quem quiser ver os contatos em cada um, em alguns estados. Poti, ainda em 2020, o que as secretarias municipais de educação devem garantir, então hoje, até o fim do mês, até o fim do ano, desculpa, para que as políticas da primeira infância sejam registradas e contribuir com a continuidade das iniciativas quando as novas equipes assumirem em 2021. Né? A gente sabe que esse momento agora é corrido, ainda mais com a pandemia do novo coronavírus, deixou todo mundo muito atribulado, mas a gente sabe também que é muito importante que as políticas da primeira infância não se percam aí no meio dessa confusão toda. Então, o que você diria para as secretarias municipais de educação? É importante, e aí a gente volta lá naquele item do orçamento, né? Se você deixar registrado que recurso no plano plurianual para as políticas voltadas à primeira infância, no primeiro ano de gestão do próximo mandato, elas vão estar lá confirmadas, elas vão ter recurso, e aí é o primeiro passo. Porque se você não deixa registrado junto com a sua gestão recurso, muito difícil que a próxima gestão tenha esse mesmo comprometimento, né? Então, buscar junto à sua gestão, registrar isso nos orçamentos públicos. E deixar políticas estruturadas, deixar ações estruturadas para a primeira infância, né? Então, o que vocês trabalharam, o que já tem? Existe um plano para creches, para ampliação de vagas, deixar isso mais fortalecido e com uma comunicação com a sociedade, né? Porque se a sociedade sabe das políticas que estão ocorrendo numa gestão, se elas são rompidas numa próxima, a população também cobra. Então, é importante deixar claro, e nesse último ano, inclusive, com a pandemia, muita coisa ficou escondida, ou elas foram guardadas, ou elas foram adiadas, e nós entendemos em parte isso, né, porque é um momento diferente, mas, inclusive, também outras políticas que são válidas justamente para esse período de pandemia. Nós vamos ter o retorno às aulas, em que momento isso vai acontecer, como acontecer, né, com todo o cuidado à saúde e às escolas, e, inclusive, isso é muito importante, porque essa é uma interação da saúde com a educação, né, nos municípios, não pode ser uma decisão unilateral da educação ou só da saúde retornar às aulas, então é muito bom deixar as políticas muito bem registradas, que isso esteja registrado em orçamento público e a sociedade, a população deste município conhecendo o que existe naquela secretaria, porque
rompido um laço, a população vai poder também cobrar. Por que aquilo não está acontecendo? Nós tínhamos uma ação assim, assado, e ela era muito importante às nossas crianças. Por que ela foi rompida? Então, a cobrança, a fiscalização também. É isso aí, o envolvimento de todo mundo, né? Isso mesmo. Para a gente também não achar só alguns culpados e não se envolver também, mesmo. né, Poti? Agora a gente vai fazer aqui um parênteses no nosso vídeo sobre a campanha Criança é Prioridade para contar uma novidade, que é o novo site que vai ser lançado dia 8 de outubro. Ele se chama Observa e é um observatório do marco da primeira infância e que colabora para a garantia dos direitos das crianças. O endereço do site eu vou falar aqui, mas lembrando que ele só vai ser lançado dia 8, daqui a uma semaninha. O endereço é www.rnpiobserva.org.br. RNPI é da Rede Nacional da Primeira Infância. Então, a gente vai assistir agora um vídeo com a Miriam Praguita, que é da ANDI Comunicação e Direitos e da Rede Nacional da Primeira Infância. Ela vai, então, nos falar sobre esse novo site. Vamos lá. Olá, sou Miriam Praguita, diretora executiva da ANDI Comunicação e Direitos e coordenadora da Secretaria Executiva da Rede Nacional Primeira Infância. Esse ano, além do projeto Primeira Infância é Prioridade nas Eleições, nós estamos lançando também o Observa, que é o Observatório do Marco Legal da Primeira Infância. O Observa é uma ferramenta virtual, uma ferramenta online, que tem como objetivo oferecer insumos para os processos de formulação, implementação e acompanhamento das políticas públicas voltadas para a primeira infância, para que possa contribuir para a garantia da prioridade dessa agenda em âmbito local e nacional. É uma iniciativa da Rede Nacional Primeira Infância e foi desenvolvido tendo como referencial teórico o Marco Legal da Primeira Infância. É muito importante que ele foi desenvolvido com base em três áreas: assistência social, educação e saúde, com indicadores que nos permitem desagregações, que vão nos possibilitar olhar para esses indicadores além das médias. Essa plataforma ela foi desenvolvida a partir de um processo muito participativo, que envolveu as organizações da rede, mais de 40 especialistas, além de um comitê técnico composto pelo Unicef, o IBGE, a Avante, a Fundação Maria Cecília Soto Vidigal e o Ministério da Saúde. A estrutura da plataforma ela é dividida em três eixos: o dos indicadores, o dos planos municipais pela primeira infância e a biblioteca. E esses eixos foram muito bem pensados para auxiliar o nosso público, que são gestores, outros atores e a própria sociedade civil, que é muito importante, a formular e implementar as políticas públicas para a primeira infância. O observatório vai permitir que os gestores e esses atores acessem e baixem informações e relatórios personalizados da sua cidade. Por isso, nós convidamos a todos e todas que participem do lançamento do Observa no dia 8 de outubro próximo, nas redes sociais da Rede Nacional Primeira Infância. Estamos esperando vocês. Muito bom, muito obrigada, Miriam, por ter feito o vídeo para a gente. Então, vou repetir aqui o endereço do site, que então, lembrando, vai ficar disponível no dia 8 de outubro. É rnpiobserva.org.br. rnpiobserva.org.br. Lembrando que o RNPI é de Rede Nacional da Primeira Infância. Tiara, eu queria, acho que é interessante a gente responder a pergunta do Anthony Xavier, que ele perdeu o início da nossa transmissão, mas ele gostaria de saber como receber a carta compromisso. Então, tem uma sugestão, se você puder repetir para a gente de forma bem breve os passos para quem quiser participar da campanha. Tá. Antes de responder a pergunta do Anthony, fazer novamente, fazer
esse caminhozinho, eu quero reafirmar o convite para que vocês participem do lançamento do Observa. Vai acontecer dia 8/10, como a Beatriz já nos disse, e vai ser às 10h30. Vai ser um lançamento muito bacana. Gente, essa ferramenta é fantástica para os municípios. Lá vocês vão ter os indicadores e o relatório do seu município. Você pode levar, inclusive, para o seu candidato, né? Junto com o termo compromisso, você leva para o seu candidato. Olha, candidato, olha como está o nosso município no campo da educação, da saúde, da assistência, né? Olha os dados. E eles são desagregados para não mascarar informações. Então, para crianças negras, pretas, olha como está a nossa realidade no nosso município na educação. Olha o atendimento de políticas públicas de assistência como Bolsa Família, como está baixo. Olha a vacinação, está alta. Onde a gente pode melhorar? Ele vai ser ajuda no diagnóstico do seu município. Então, ele é importantíssimo ser levado junto com a carta, né? Logo que lançado. Também é uma ferramenta muito bacana de apoio. E depois também, quando eleito, ele já tem um diagnóstico, ajuda bastante. Ele vai ser muito simples, muito facilitado e objetivo para ajudar todos. Então, convoco vocês mais uma vez, e aí nós vamos lançar aqui na nossa plataforma da campanha, também vai estar o site para vocês acessarem, logo que for lançado, dia 8/10. E aí eu volto agora para a pergunta do Antônio. Então, Antônio, no site da campanha, que é primeirainfância.org.br/campanha, eleições, 2020, e que sempre está aqui embaixo, né, sendo informado, você pode entrar. Tem lá embaixo, um pouquinho mais para baixo, você roda um pouquinho a página, tem o Participe. Lá tem 4 itens de acompanhamento. Lá, o primeiro é você conhecer se existe uma liderança no seu estado já atuando lá, mas que você possa se articular com ela. E o segundo passo, depois da articulação, você pode se cadastrar na campanha e baixar a carta compromisso. É o ponto 2. Inscreva-se e receba a carta compromisso. Lá você recebe a carta compromisso, envia para o seu candidato e registra a assinatura com ele. É isso. E aí também, eu estou com dificuldade, não estou conseguindo. Nós temos um e-mail da campanha também, que nós podemos fazer esse atendimento e fazer essa articulação. A organização não me respondeu ainda. Vamos lá, vamos se organizar. Tem como a gente se articular também aqui via esse e-mail que está lá embaixo e que eu aproveito também para falar para vocês que eu acho que vai ser uma ferramenta de comunicação muito importante, que é campanha 2020@primeirainfancia.org.br. Só não vamos deixar de ter a assinatura do seu candidato ou candidata. Todo suporte será dado, tem as redes sociais também para fazer esse apoio. Legal. E daí, um ponto importante também que você ressaltou é que depois da assinatura da carta, a carta precisa ser enviada para o site, né? E isso tem que ser devolvida. Ela tem que ser devolvida para que a gente suba no site e sim dê publicidade ao compromisso desse candidato. Você fez todo o processo, guardou na gaveta? Não vai adiantar, porque nós da rede não vamos saber, nós não vamos divulgar, o candidato vai procurar e não vai encontrar, inclusive aqui, né? Pode ser uma possibilidade, e aí não é legal. O bacana é você tem que retornar com a carta para nos mostrar, nós registrarmos, deixarmos aqui no nosso mapa interativo e ter o nome do seu candidato. Maravilha. Acho que ficou bem claro. Muito obrigada pela explicação, Potiara, e por toda a presença aqui e pela sua companhia. E agradeço também a companhia de todos que estão aqui conosco. A gente está terminando a transmissão agora. Esse vídeo, então, continua disponível aqui no Facebook do Conviva, pode ser assistido desde o início, quem quiser. Vai ser disponibilizado também no YouTube do Conviva e na galeria de vídeos da plataforma. Então, o endereço é www.convivaeducação.org.br. Sem os acentos, fica convivaeducacau.org.br. Por favor, divulguem para a sua rede. Ainda temos aí um mês e pouco para as eleições, então vamos fazer a campanha acontecer, não é isso, Potiara?
É isso mesmo, né? Então, nós temos ainda um período bom até o primeiro turno, depois nós temos um segundo turno também, né? E aí eu vou fazer um parênteses aqui e convocar alguns estados em que nós não temos ainda uma liderança, né? Uma organização, mas que possam fazer contato conosco. São principalmente estados na região norte, então façam contato conosco. Amapá, Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, entre em contato conosco, nós queremos atingir principalmente essa região do país que muitas vezes é esquecida e que nós temos dificuldade, às vezes, de fazer articulação, mas que são tão importantes quanto qualquer outro. Então, façam contato com a gente. No Sul, Paraná, gente, nós não temos uma liderança, mas nós queremos atuar lá, nós queremos chegar no máximo de municípios nesse estado também. E Goiás. Goiás aí, então, aqui estamos em Brasília, até facilita o nosso acesso no entorno, mas nos demais municípios não. Então, convoco vocês, né, pessoa, população, cidadão comum, cidadã e cidadão comum, para que participe dessa campanha conosco. Estamos aguardando e vamos buscar o compromisso e depois cobrar dos nossos gestores, né, dos nossos prefeitos, esse compromisso que foi assumido durante a campanha. Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer Eu que estar agradeço. aqui com vocês. Foi sim, muito bom. Obrigada, gente. Até a próxima.